Bom dia, professor. E aí, Lucas, tudo bem? Bom, tudo bem. Bota força aí. Tá de vermelho hoje, seu comunista? É. Ai, que frio. Minha casa é muito fria. Eu tô com sono ainda. Pra variar um pouquinho. Zóio pequeno. Até o Thiago entrou já, né? Se eu for só esperar mais uns minutinhos aí pra ver se a galera vai entrar. Né? Se eu for só esperar mais uns 2 Tá bom. minutinhos, a gente já começa. Né? Ai, ai. E aí, gente, como é que foi de feriado? Vocês não foram pra praia, não, né? Não, Ah, eu queria muito, mas não pode. pelo amor de Deus, praia agora não. Nem sei se eu volto mais pra praia do jeito que tá a Eu situação. não ia pra praia nem quando não tinha pandemia. O que acontece, né? Então, vamos ver o que acontece daqui a alguns meses, né? Afinal de contas, eu acho, né, que é agora em outubro a gente volta, né? Eu acho. Uma parte dos alunos volta, não sei como é que vai ficar de uma forma geral, né? Ah, eu acho que só volta. Senhor, por mim, tchau. Até um mochi lá pra frente. Ano Até passado a um outro gente, momento. o ano passado a gente criticou tanto, né? A gente criticou tanto o ano de 2019 que 2020 foi pior. Então, eu tenho medo de falar qualquer coisa sobre o ano de 2020 e o ano de 2021 ser pior ainda do que 2020. Então, eu fico meio ressabiado sobre isso, né? Fico meio com o pé atrás, né? Porque vai saber, né? Vai saber. Ultimamente não dá para postar nada. Se a gente for levar em consideração o mês de agosto, que era o mês mais longo, que parecia que durava 60 dias, né? O mês de agosto passou rapidinho, né? É. Então, assim, gente, ó, eu vou começar aqui, né? Bom dia, Nicolas. Eu vou Bom começar dia, aqui, professor. né? Antes que a gente chegue até aquele extremo que chegou na última aula, que a ligação caiu, né? Então, eu vou começar aqui antes de qualquer coisa. Né? Então, vamos compartilhar aqui essa tela aqui, que acho que é importante da gente ficar, né, da gente utilizar aqui. Né? Então, assim, gente, ó, a gente vai começar a falar aqui hoje, né, sobre um período bem interessante da história do Brasil, que nós chamamos de, né, populismo. Ah, senhor, aqui Oi? eu tava pesquisando um pouquinho. Tava pesquisando um pouquinho sobre para fazer o trabalho lá de educação física. Aí eu dei umas olhadas nisso também. Gente, Sabe então o é o João seguinte, né? Goulart, né, professor? Então, ó, vamos pensar da seguinte forma, né? Então, a gente está falando aí do nosso país, né, o Brasil, e quando é que surge esse movimento chamado, né, que nós vamos dar início, que nós chamamos de Quarta República? Porque houve a Primeira República, que é a República da Espada, houve a Segunda República, que é a República, no caso, a República Oligárquica, a Terceira República é o período de Getúlio Vargas, né? Então, é o primeiro governo de Getúlio Vargas até o ano de 45, e de 45 até 64 é chamado de a Quarta República. Então, por que ganha esse nome de Quarta República? É quando, né, no caso do Brasil, vai ter um conceito que nós vamos chamar de populismo, né? Esse movimento, assim, essa questão de populismo, ele vai ganhar o nome principalmente por conta da influência de países como a Argentina e o México. Então, o que isso quer dizer, né? Então, dentro desse período aí, principalmente, né, entre a década de 40 e 50, vai surgir governos que vão ter um discurso um pouquinho mais popular, né? Um pouquinho mais popular dentro desse período aí. Então, na Argentina, nós tínhamos o peronismo, né, que é o governo, né, do Perón. No México, né, durante a Revolução Mexicana, nós teremos essa conotação.
Então, assim, então, o que é o populismo em si? Eu ia até colocar uma máscara do Homem de Ferro aqui, mas eu resolvi não colocar porque ia ficar muito estranho. Mas assim, gente, é assim, o que é o populismo? No caso, o presidente da República, ele vai ganhar uma conotação, ele vai ganhar um título de herói do país. Né? Então, ele vai ser considerado como se fosse um herói, né, do país. No caso, o Perón, aí depois nós teremos, né, a esposa do Perón, que o Perón vai morrer, né, durante seu mandato, e quem vai assumir o seu lugar vai ser a sua esposa, a Evita Perón. Então, só que nós estamos vivendo um período do quê? Um período de Guerra Fria. Né? Então, esse período de Guerra Fria entre, né, Estados Unidos e União Soviética, porque é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam. Então, a Segunda Guerra Mundial acabou, só que, né, vai surgir duas grandes potências. A gente já falou sobre isso, a União Soviética e os Estados Unidos. Só que esses dois países vão começar a influenciar a política internacional. No caso, né, nós já falamos sobre a Guerra Fria na Ásia, na África, e nós vamos falar aqui no nosso território também, porque houve, né? A Guerra Fria, ela foi Uma guerra responsável. aqui? Então, a Guerra Fria, ela foi responsável por movimentos ou por períodos da história que é um período bem conturbado, que é a ditadura militar. Né? A ditadura militar de 64 a 85, ela foi organizada por conta de movimentos que queriam impedir o Brasil de se tornar comunista. Qual era o maior medo da elite brasileira? Do Brasil se tornar uma nova Cuba. Né? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Mas antes de falar sobre esse movimento, né, no caso, né, dos países aí que nós temos que pensar que o Brasil é um país que ele é agroexportador. Então, a elite, né, a maior parte da elite brasileira, ela é composta por fazendeiros, por latifundiários, entre outras coisas. E tem alguns movimentos, no caso, né, no caso do que nós vamos falar na próxima aula, mas é importante a gente pensar aí do Jânio Quadros e do João Goulart, eles apontam por uma possível reforma agrária. Então, o que é uma reforma agrária? É quando eu tenho uma grande quantidade de terra, só que parte dessa terra não é legal. Essa parte dessa terra que está sob o meu poder, que ela não é legalizada, que eu não tenho a escritura, ela é uma terra que ela pode ser repartilhada, ela pode ser dividida entre pequenos proprietários. E os donos de terra vão ficar muito putos da vida com isso. E eles vão, né, impor o que nós chamamos, né, de manifestações contra esse sistema aí de reforma agrária. A gente vai falar um pouquinho disso também em filosofia, sem ser essa semana que vem. Semana que vem não. Na outra semana eu vou falar sobre movimentos sociais atuais. E um desses movimentos atuais é a questão da terra. Né? Terra é importante, porque é a terra que produz riqueza. Né? Então, nós nos alimentamos porque tem gente trabalhando na terra. Então, tem todas essas questões aí importantes. Então, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui, no caso, né, de um governo que vai de 46 a 51, que é o governo do Eurico Gaspar Dutra, né? Então, nós temos que entender que em 45 o Getúlio Vargas ele vai renunciar. Então, ele vai sofrer pressões muito grandes, né, da política interna, e ele vai renunciar ao cargo dele em 45. Então, de 45 a 46, houve um movimento de eleição. No caso aí, nós temos, né, o Eurico Gaspar Dutra, né, e ele vai ser eleito, né, no caso aí, né, ele vai ser eleito por conta, né, de alguns movimentos, porque vai ter um outro militar que vai tentar, né, também, né, assim, vencer as eleições. Só que, né, o Getúlio Vargas vai entrar aí na jogada. O Getúlio Vargas ele vai fazer um pronunciamento à população e ele vai simplesmente dizer o seguinte: ó, é melhor votar no Dutra do que votar no outro. Então, como Getúlio Vargas era muito popular, a população ela vai votar
no Eurico Gaspar Dutra. Né? Então, o Dutra ele vai ganhar as eleições sobre o partido criado pelo Getúlio Vargas, no caso o PSD e o PTB. Então, é o seguinte, gente, ó, foi uma eleição bem dinâmica, entre outras coisas. Só que o Dutra, né, o Dutra em si, ele é um militar, né, ele é um militar ali do período, só que o Dutra, ele Professor, vai... Oi? Fala, Lucas. o professor tá travando muito. Acho que a minha Tá internet falando igual. né? Eu acho que a minha internet está ruim hoje, né? Mas tá dando para entender? Você parece um robôzinho falando. Oi? Oi? Eu não entendi. Travou no meio da sua fala. Você tá parecendo um robôzinho falando. Ah, sim. É que deve ser a internet que deve estar ruim. Mas deu uma melhoradinha aí? Um pouquinho. Então, gente, só para a gente ressaltar aqui. Então, Getúlio Vargas, ele renunciou. As eleições, o Eurico Gaspar Dutra, ele se candidata e ele é eleito porque o Getúlio Vargas ele vai fazer um pronunciamento na mídia e ele vai chamar a população para votar a favor do Dutra. Lembrando também o seguinte, para votar no Brasil, tinha que ser alfabetizado. Então, analfabeto não votava. Né? Então, em 45, quem vai votar é só quem sabia ler e escrever. Isso vai excluir uma grande parte da população. Mas, assim, gente, ó, o Getúlio Vargas, ele tinha uma... Professor, não tá dando para ouvir nada. Espera um Não pouquinho. me ouvindo nada, professor. Eu vou trocar de lugar aqui para ver se funciona. Talvez se eu ir para a sala, funciona. Espera aí. Só um minutinho. Gente, não foi nada. Vamos ver aí. Parece que o professor tá crash. Vamos lá. Então, assim, acho que agora vai melhorar um pouquinho. Vamos ver. Acho que de lugar. Vamos ver aí se... Porque aqui a sala fica debaixo do meu roteador. O roteador está no lugar de cima. Vamos ver aí. Acho que vai melhorar aí agora um pouquinho. Eu acho que melhor. Vamos ver. Então, assim, gente, então, o Dutra em si, né? Então, vamos voltar aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. O Getúlio Vargas, ele renuncia. Quando o Getúlio Vargas ele renuncia, ele vai, né, de uma certa forma ou de outra, né, ele vai começar, né, então vai ter um grupo que vai se opor ao Getúlio Vargas. Melhorou um pouquinho? Ou tá cortando muito aí? Melhorou. Então, assim, Muito. gente, ó, vamos pensar da seguinte forma. O Dutra não iria ganhar as eleições. Quem vai fazer o Dutra ganhar as eleições vai ser o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele vai fazer um pronunciamento no rádio e ele vai dizer que ele apoiava o Dutra. E como o Getúlio Vargas ele tinha criado leis trabalhistas, então ele tinha criado leis trabalhistas, ele tinha dobrado o salário mínimo, então isso vai fazer com que ele tivesse um grande apelo, né, popular. E o Getúlio Vargas, né, ele vai eleger o Dutra. Bem, gente, só que o Dutra, ele tinha que dar uma resposta aos americanos. Porque o Dutra, no caso aí, como ele era aliado, como ele foi apoiado pelo Getúlio Vargas, ele vai ser obrigado, né, a dar uma resposta para os americanos e dizer o seguinte, você vai apoiar quem nessa história? Você vai apoiar os Estados Unidos ou a União Soviética? De que lado você está? Então, nesse caso aí, o Dutra, ele vai se aproximar, né, do sistema capitalista, e isso aí, né, ele vai modificar a Constituição. Então ele vai, assim, né, alterar a Constituição de 46. Então ele vai novamente harmonizar os três poderes. Então ele vai tirar, ele vai diminuir o poder do executivo. Né? Então, ele vai voltar àquele regime onde os três poderes estão equilibrados, nenhum poder é acima do outro, eles estão equilibrados dentro desse sistema. Então, o voto, ele vai mudar a questão do voto. O voto será secreto, universal para homens e mulheres a partir dos 18 anos. Né? Então, e isso, né, ele mantém a restrição aos analfabetos. Então, analfabeto não vota.
Bem claro isso. Uma coisa que ele vai também, né, modificar aí, que é importante sempre a gente frisar, né? Ele vai criar, né? Então ele vai manter o mandato de 5 anos, né? 5 anos no poder, então ele vai ter de 46 a 51 no poder, né? E ele vai, no caso aí, né? Então ele vai criar o que nós chamamos de inviolabilidade de domicílio. Então, assim, os domicílios não podem ser invadidos em um determinado período pela polícia, por conta da questão de mandato de segurança. Então, no caso aí, o Dutra, ele vai criar um plano econômico chamado SALT, né? Então, o que quer dizer o SALT, né? Então, ele vai investir em três, né, em três sentidos importantes aí para a vida da pessoa, assim, para a vida das pessoas no nosso país. No caso, alimentação, né, saúde, alimentação e transporte, né? Só que isso não vai ter tanto investimento. Ele vai investir mais em transporte. Tanto é que durante, né, o período dele aí, ele vai criar uma estrada que vai ligar São Paulo ao Rio de Janeiro, chamado Dutra. Sabe aquela Dutra que a gente pega para ir para a região de Aparecida do Norte? Então, foi ele que Sei. construiu, né? E ele vai batizar essa estrada com o seu nome. Nada egocêntrico, né? Então, uma resposta que ele vai dar para os americanos, que é importante a gente pensar aí, ele vai colocar na ilegalidade o Partido Comunista em 47. Então, ele vai colocar, né, o Partido Comunista na ilegalidade, né, e isso vai gerar para ele a aceitação dos americanos. Então, vai criar essas condições aí. Só que, né, gente, o que acontece em 1950? Alguém sabe mais ou menos o que acontece em 1950 que é importante a gente pensar? O mundo explode e acontece Não, uma sim. revolução de protealista no Não, um Brasil. evento muito importante para Getúlio Vargas renuncia, Não, caraca, ele dá um golpe, alguma coisa não. assim. Gente, ó, em 50 vai acontecer um fato muito importante no nosso Brasil, no nosso país. O nosso país ele vai sediar a primeira Copa do Mundo, né? Vai ser a primeira Ah, Copa do Mundo em Ah, 1950. E o Dutra, para mostrar que ele estava do lado do povo, o que ele vai fazer? Ele vai construir o Maracanã, que é o maior estádio do mundo, né? Então ele precisava dar uma resposta à altura. E assim, como no Brasil não havia ainda redes de televisão, o rádio, assim, as partidas de futebol, ela era transmitida em rádio. Então, o Dutra, ele vai criar uma linha de crédito, né, um financiamento mais facilitado, né, para que a população comprasse rádios, né, para escutar o jogo da seleção. Né? Então, a seleção brasileira, ela vai ser uma ferramenta da propaganda do Dutra, né, no seu governo. Tanto é que um dos episódios mais tristes da história do futebol foi o Maracanaço, né, que foi a derrota do Brasil para o Uruguai, né, na final da Copa do Mundo de 50, né, até 2014 era a pior derrota da história do futebol brasileiro, né? professor, você sabe que isso aí não é nada depois de 8-0. Não, 7-0. Isso não é nada depois do 7-1, e né? 7-0, 7-2, 7-1. 7-1. Então, É, então, qual foi é mais a 7-0. questão aí importante? Em 50, vai ter a eleição. E quem vai ganhar novamente? Getúlio Vargas. Né? O Vargas ganha para o seu segundo período, né, que é chamado aí, né, que nós vamos ver aqui no próximo texto, que é Getúlio Vargas, o governo do Getúlio Vargas de 51 a 54. Então, Getúlio Vargas, ele ganha as eleições, né, porque é o seguinte, o Getúlio Vargas, ele era muito famoso, né, pela população, principalmente pelos trabalhadores. Então, os trabalhadores vão, né, eles vão votar, né, a favor do Getúlio Vargas. Só que daí o Vargas, ele vai ter que fazer algumas mudanças, no caso aí do nosso país. Então, o Vargas, ele já tinha conseguido a questão, né, da criação da Petrobras, da Siderúrgica Nacional. Ele criou o embrião, da CLT, né, que é a legislação trabalhista, entre outras coisas. Só que, quando o Vargas ele chega ao poder, ele vai ter um problema muito sério com um grupo chamado UDN, que é a União Democrática Nacional, que o Getúlio Vargas chama de quê? Ele chama de entreguistas. Então, por que entreguistas?
Esse grupo, ele queria abrir o mercado nacional para as empresas multinacionais. Então, durante o governo Dutra e esse período aí, as multinacionais vão invadir o nosso país. Né? No caso aí, o Getúlio Vargas ele defendia o nacionalismo, ou o movimento que ele vai criar, que ele vai chamar de nacionalistas. Então, ele vai criar um movimento que vai valorizar, assim, a economia nacional. E assim, gente, o Getúlio Vargas ele vai ter um perfil muito populista. Né? Então, ele vai fazer pronunciamentos em campo de futebol, ele vai fazer... Ele começa a usar ainda mais a mídia, né? Ele usa o programa de rádio chamado A Voz do Brasil, né? Que existe até os dias de hoje, né? Que às 19 horas em algumas rádios, que hoje não é obrigatório. Só que até o ano 2000, esse programa de rádio ele era obrigatório. Né? Então, 7 horas da noite, os rádios paravam de transmitir a sua programação normal e abriria espaço para a voz do presidente. O presidente iria discursar a nação. Então, gente, dentro desse sentido aí, então ele vai manter esse sistema populista, né, que ele teve durante, né, a década de 30 e parte da década de 40. Né, só que ele vai criar medidas que vai criar o quê? O barateamento dos elementos da cesta básica, né, que o Dutra ele vai criar o SALT ali. Só que a parte da alimentação brasileira ela não era tão forte assim, né? Então, o brasileiro só se alimentava com alimentos básicos, né? O arroz, o feijão, mas nada muito nutricionista, assim, nutritivo. Né? Então, dentro desse sistema aí, então, o Getúlio Vargas ele vai resgatar essa imagem populista dele. Lembrando que em 45 ele diz o seguinte: eu volto pelo braço do povo. Ele voltou, ele foi eleito. Só que isso vai gerar alguns probleminhas aí para ele também, né? O porquê, né, desses probleminhas aí? Porque o Brasil, ele vai ter muitos problemas com as multinacionais, principalmente com as petrolíferas. Gente, o Brasil, no caso aí, o Brasil comprava, né, os combustíveis já refinados. O que o Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai investir em indústria petroquímica. Que ele vai comprar o petróleo grosso, o petróleo cru, e ele vai refinar esse petróleo em gasolina, em querosene, asfalto. E Então, vai ele vai exportar, né, refinar o professor? petróleo. Fala, Murilo. E aí ele vai exportar, basicamente? Então, para o consumo interno, pensa bem, você vai produzir gasolina. Então, a gasolina vai baratear. Ah, Só que isso, o Getúlio Vargas ele vai criar um monopólio do petróleo no Brasil. Então, quem vai distribuir derivados de petróleo no Brasil vai ser a Petrobras. Né? Então, a Petrobras que vai distribuir. Então, isso vai entrar em xeque, né, com aquilo, né, assim, as empresas norte-americanas, como a Shell, a Texaco, a Esso, eles tinham no nosso país. Que eles queriam o quê? Eles queriam assim, liberdade para explorar o mercado. Só que a Petrobras vai ser importante nesse sentido. E em 52, o Getúlio Vargas ele vai criar o que é chamado de BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que é o banco que vai financiar a construção de indústrias, e até os dias de hoje é um banco muito importante para a infraestrutura do nosso país. Então, ele vai criar a Eletrobras, né, que é a distribuição de energia elétrica no país, que também era controlado pelas empresas internacionais. Tanto é que aqui em São Paulo, até a década de 90, se eu não me engano, quando a gente fala em energia elétrica, a gente falava que era Light. Né? A Light era uma empresa inglesa que controlava a distribuição de energia elétrica. Né? E foi uma empresa, né, que vai ser chamado até a década de 90, né, desse nome aí, quem distribuía a energia elétrica no nosso país. Bem, então é o seguinte, né? Então, só que o Getúlio Vargas, como nacionalista, ele vai dizer o seguinte: as empresas internacionais, as multinacionais vão poder continuar no nosso país, só que eles vão ter uma quantidade de envio de lucros anuais para as suas matrizes. Então, eles vão poder enviar para as suas matrizes 10% do seu lucro. 90% desse lucro era obrigatório ser investido no Brasil. Isso vai levar, no caso aí, vai levar as empresas norte-americanas a ficarem pé da vida.
né? E o Getúlio Vargas ele vai começar a regulamentar ainda mais as leis trabalhistas. Ele vai dobrar o salário mínimo também, ele vai dobrar o salário mínimo nesse período. E isso, né, para os norte-americanos, isso é chamado como um possível, né, uma possível aliança com a União Soviética, né? E isso vai gerar muitos problemas, né, para o Getúlio Vargas. Aí é que surge, no caso aí, né, vai surgir um probleminha muito sério aí chamado, né, do movimento, né, que nós vamos ver aqui, do Carlos Lacerda. Então, gente, o Lacerda, ele era um jornalista, né, ele tinha um jornal no Rio de Janeiro, e ele vai, e ele vai começar a organizar um movimento muito forte, de oposição ao Getúlio Vargas. Então, no caso aí, né, o Carlos Lacerda, ele vai criar esse movimento muito forte, só que daí tem um probleminha muito sério. Então, em 45, o Lacerda, ele sofre um atentado. O Lacerda, ele, segundo, né, algumas fontes, o chefe da segurança... 45, professor. Pô, 50... 45? Não, 54, desculpa. Então, peraí. Então, em 54, o jornalista começa esse movimento forte. Só que aí, né, o que acontece? No caso aí, o chefe da segurança do Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato, que ele era um membro da aeronáutica. Né? Ele era um membro da aeronáutica e ele vai, né, segundo algumas fontes, ele vai realizar um ato terrorista contra o Carlos Lacerda. Né? Segundo as investigações, ele vai chegar aonde o Lacerda morava e ele vai dar um tiro no Lacerda. Esse tiro vai pegar no pé. Né? Então, com isso, o Getúlio Vargas ele começa a ter vários problemas com a mídia. E uma coisa também é importante, os militares. Né? No caso, os militares começam a pressionar o Getúlio Vargas para renunciar ao cargo. Né? Então, o Getúlio Vargas ele vai pedir licença do cargo, ele vai pedir um período de afastamento. Os deputados não vão aceitar. Eles vão dizer o seguinte, ou você renuncia, né, ou você vai sofrer o impeachment. Então, essa pressão vai ficando cada vez mais séria, cada vez mais grave. E um fato importante aí, que não é relatado nos livros de história, mas é sempre bom a gente pensar, o Gregório Fortunato, vão fazer uma investigação na vida dele, e ele comprou uma casa, uma fazenda da família do Vargas. Né? O filho do Getúlio Vargas vai vender uma fazenda deles para o Gregório Fortunato. Só que o cara, ele tinha um salário muito baixo. Como é que ele vai comprar uma fazenda de milhares e milhares de pontos de réis? Ou melhor, de cruzeiros. Como é que ele vai comprar isso? Ele tem um salário muito baixo. Então começa a ter várias suspeitas, né, que ele foi pago, que a fazenda foi dada para ele como pagamento, né, do atentado, aquela coisa toda. E isso, né, vai levar a uma questão aí que vai levar o Getúlio Vargas a se matar. O Getúlio Vargas, ele no meio de assim, no caso aí, né, no caso do dia 24 de agosto de 54, ele se suicida. Segundo fontes históricas, ele estava numa reunião de Estado, né, então ele estava numa reunião de Estado até altas horas, né, altas horas da madrugada. Em determinado momento, ele se afasta do grupo e ele se dá um tiro no peito. Gente, tem várias teorias que dizem que ele não se suicidou, que ele foi executado, que ele foi assassinado, mas assim... Professor, por que ele se suicidou? Ele se suicidou, que ele só podia ter comandado Estado bonitinho como antes, só mudando, tipo... Lá nas empresas, ele só mudava umas coisinhas, não mudava tanto. Então, mas é assim... O salário... A pressão foi tão alta... É assim, Lucas, a pressão foi tão alta contra ele que ele não viu escolha. Lembra que ele falou Almeida, dele que ele só sairia do poder no braço do povo. E foi isso que aconteceu. Ele se suicidou como para dar uma resposta à sua oposição. Ele vai deixar uma carta a testamento dizendo que forças além da sua compreensão não queria que governasse, aquela coisa toda.
Tanto é que quando ele morre, no seu enterro, no dia do seu enterro, vai começar a ter, né, ataques populares aos jornais, né? Seus aliados, assim, a população assim, a população que era favorável a ele vai incendiar o jornal O Globo, vai invadir o jornal do Lacerda, eles vão invadir a embaixada americana, né? Para você ver como é que ele era tão importante, né? Então, ele vai se suicidar como uma forma extrema, porque ele estava sofrendo muita pressão de Getúlio Vargas. Então, ele vai se suicidar. Mas e aí? Quem vai assumir o lugar dele, né? Quem vai assumir o lugar dele vai ganhar o nome de João Café Filho, né? Então, o João Café Filho, ele teve assim, a missão de ficar no poder até as novas eleições. Então, o Café Filho, ele vai governar o Brasil, né, até novembro de 55. Ele vai sofrer um problema gastrointestinal. Então, ele vai ser afastado, né? Ele vai pedir afastamento do cargo. Aí vai começar uma crise sucessiva, né? Uma crise da sucessão. Porque quem vai ganhar as eleições de 55 vai ser o Juscelino Kubitschek, né? E como vice-presidente vai ser o João Goulart. Gente, nós temos que entender que hoje nós votamos uma chapa. Nós votamos no presidente e como bônus vem o vice. Até o ano de 1960, quando havia eleições, você votava para presidente e você votava para o vice. Então, você poderia ter um presidente de direita e um vice-presidente de esquerda. Então, você vê a bagunça que eram as eleições nesse momento aí. Então, no caso aí, quem vai ganhar as eleições vai ser o Juscelino Kubitschek, que a gente vai falar na próxima aula, e o seu vice-presidente vai ser o João Goulart. Só que os militares, eles não gostavam muito do Juscelino Kubitschek. E os militares, eles vão criar maneiras para impedir a sucessão do Juscelino Kubitschek. Né? O Juscelino Kubitschek, ele corre o risco de não assumir a presidência. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos imaginar o seguinte, né? Vai ter um chefe dos militares que vai tentar dar o golpe no Getúlio Vargas, né? no Juscelino Kubitschek, e pedindo ele de tomar posse. Só que vai ter um outro militar que vai garantir a posse do Juscelino Kubitschek. Né? Para a gente ter uma noção disso. Só para a gente ter uma noção daquilo que nós estamos falando. Então, galerinha, alguma dúvida por enquanto? Não, professor. Assim, eu peço desculpa pela internet no começo aí, mas acho que eu estava na cozinha, porque eu tento ficar num lugar um pouquinho mais isolado, né? Porque aqui do meu lado, do lado de casa tá tendo uma obra, barulho o dia todo, e eu estou tentando fazer com que meu filho não acorde tão cedo assim, para que eu pudesse conversar com vocês direito, porque quando ele acorda eu não consigo mais prestar tanta atenção naquilo que eu estou falando. Entendi. Eu falo... Quanto trabalho, eu acho que eu compro. Alguma dúvida? Não. Não, professor, não. Então, o que a gente vai falar na próxima aula, na semana que vem? Nós vamos falar sobre, né, o governo Juscelino Kubitschek e nós vamos falar do governo Jânio Quadros. A gente vai falar desses dois mandatos aí, né, na próxima aula, que eu acho que são dois mandatos importantes. Aí depois a gente vai falar do João Goulart e do golpe de 62 primeiro e depois do golpe de 64. Nós temos que pensar que o Brasil, ele... Assim, gente, ó, a ditadura militar era para ter acontecido em 54, quando Getúlio Vargas se suicidou. Né? Mas como ele se suicidou, não houve ambiente para acontecer o golpe militar. Mas, assim, o militarismo, ele flertou com a presidência do Brasil durante muito tempo. E ele vai acontecer em 64, que a gente vai ver os motivos que levou à tomada do poder dos militares em 64. Tudo bem, galera? Sim. Certeza? Uhum. Certeza, sim. Sim. Hoje, Tudo bem, Lilson. Hoje o negócio tá tenso. Mas assim, gente, ó, vou deixar vocês indo aí, depois eu vou
né? Eu vou ter alguns vou começar a gravar as aulas para as aulas de filosofia. Aí, qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui à disposição, beleza? E vocês me chamam pelo WhatsApp. Beleza, beleza. Então, Beleza. galera, vou deixando vocês indo aí. Desculpa qualquer coisa hoje, tá meio. Hoje eu não estou muito legal, mas assim, precisando de alguma coisa, vocês me chamam aí, tá bom? Tá. Tá bom, tá bom. Falou, gente. Um Tranquilo. abraço. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. professor. Professor, boa semana aí. Pra nós. Bom fim de semana pra vocês aí. Fim de semana. Igualmente. Até mais, gente.